A paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Um feliz feriado do Dia da Pátria, 7 de setembro. Nosso país, ele completa hoje 199 anos da sua independência. Um bom dia, um bom resto de dia para todos. Continuemos nossa leitura na Carta aos Romanos, capítulo 7. Não sabeis vós, irmãos aparentes, pois que falo aos que sabem a lei. Fecha parênteses. Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. A lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Né? Quem está debaixo da lei, a lei tem domínio, porque se a pessoa transgredir a lei, vai estar pecando e tal. E diz no 2, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido, que tem a lei, a mulher estando ligada ao marido. Enquanto ele viver, ela está ligada. Né? Mas morto o marido, ela está livre do marido. 3, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Está bem explicadinho aqui, não precisa nem esclarecer mais. 4, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Aí ele fala, então, meus irmãos, vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Através de Cristo, a lei não tem mais força para nós, sobre nós, né? E para que nós sejamos de outro, impedindo que nós sejamos de outro. Qual outro? Que nós sejamos daquele que ressuscitou dentre os mortos, que é Jesus, a fim de que demos fruto para Deus. 5, porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Quando nós estávamos na carne, né, na nossa carne, debaixo da lei, nós estávamos suscetíveis às paixões do pecado, os desejos de pecar, né? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, ou seja, desejo dos olhos, desejo da carne e a soberba da vida, levavam-nos a praticar o pecado, não é? Por causa da lei. E operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Para a morte. 6, mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Nós agora não estamos mais debaixo da lei, mas nós estamos agora na dispensação que Jesus Cristo nos proporciona. Então, nós não estamos mais debaixo da letra da lei. 7, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, responde. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Porque a lei, se tem uma placa dizendo, não pode parar nem estacionar. É proibido parar e estacionar em um determinado local. Aquela placa representa a lei. Se você parar ali, você vai desobedecer a lei, você vai pecar. Então, se não existisse aquela placa, não haveria problema nenhum. Então, nós precisamos atentar para isso, que agora nós não estamos mais debaixo da lei. Né? Da lei. Porque, diz aqui, eu não conheceria a concupiscência, o desejo, a vontade, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Porque ela fala não cobiçar, e eu cobiço. Né? Ela fez uma lei me impedindo, falando que eu não posso fazer isso. 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei
estava morto o pecado, né? Está bem claro aqui que a lei, ela trouxe o pecado. Ela gerou o pecado e o pecado, a morte. 9. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não conheço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, Paulo aqui, ele está falando sobre a carne e a lei. A carne, ela era submetendo-se à lei, ela não consegue cumprir a lei. E ela não conseguindo cumprir a lei, ela infringe a lei. Os nossos desejos carnais, a nossa vontade carnal, aquilo que nasce com os nossos olhos, que nasce da nossa própria carne, faziam, como Paulo estava escrevendo para quem conhecia a lei, que a lei levava ao pecado. Ao pecado. E aqui ele falava que coisas que ele não queria fazer, mas a carne dele obrigava ele a fazer. Por quê? Porque é uma falha da nossa carne. Então, nós temos que atentar para isso. Por isso que Jesus veio, cumpriu a lei, aboliu a lei. E agora ele quer que nós façamos o que ele quer que nós façamos, que é a vontade de Deus, é o que ele nos manda, né? Que ele manda que nós ensinemos. Lá em Mateus 28, 20, o último versículo, ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É o que ele fala em João 14, 26. E o Espírito Santo, o outro Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e far-vos-á lembrar de tudo que eu tenho dito. Nós temos que fazer o que Jesus falou. Nós temos que fazer o que Jesus manda que nós façamos. E ele haverá de ajudar-nos a fazer isso. Porque ele fala em João 15, 5, que sem mim nada podeis fazer.
Por isso que nós temos que ter uma submissão grande a Jesus. Nós não podemos deixar a nossa vontade na lei, nós éramos livres para ter vontade, mas a nossa vontade dos olhos, os desejos dos olhos da carne, levavam-nos a pecar. Mas agora, nós, ainda que tenhamos esses desejos, nós temos a quem recorrer, a Cristo. E nós procuramos fazer a vontade dele, e ele ajuda-nos para que nós consigamos realizar esse intento. Amém? Agora aqui o último versículo. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele agradece a Deus por ter dado Jesus, não é? Porque João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele diz aqui, eu agradeço a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado, né? Eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, meus irmãos, nós temos que separar isso. Nós temos que servir a Deus. Se nós quisermos servir a Deus através da força da nossa própria carne, nós vamos cair debaixo da lei e nós vamos ser penalizados, nós estaremos pecando e o pecado gera morte. O distanciamento de Deus. Mas se nós quisermos servir a Deus, deixar que Deus cuide de nossas vidas, porque Deus quer ajudar-nos. Deus quer ajudar você, quer ajudar a mim, e às vezes nós não deixamos. Nós somos o obstáculo para Ele ajudar-nos. Nós criamos situações que não deixam que Jesus venha a ajudar-nos, porque ele não quer forçar. Então, se eu for viver pela minha própria carne, certamente eu vou pecar. Eu dependo de Jesus. Sem ele, nada podemos fazer. Amém.